A depressão é falta de Deus. Quantas vezes você já ouviu isso? A depressão, ela é falta de Deus. No ano de 2015, eu vim perder uma tia minha. E alguns meses depois, um mês e pouco depois, eu vim perder a minha avó paterna. E essa minha avó, ela era o amor da minha vida. Eu tinha muito amor para essa avó. Até porque em 2005 eu já havia perdido meu pai. Então eu tinha um amor muito grande por ela. E eu vim perder ela na minha frente. Eu cheguei no hospital para visitar ela e de repente eu olhei assim. Eu comentei com a minha tia que estava cuidando dela na época. Eu falei, tia, parece que ela tá meio fria. Ela não, já não estava mais entre nós naquele momento. Ela já havia nos deixado. E aquilo ali começou a desencadear dentro de mim a depressão e eu nem sabia, eu nem tinha conhecimento daquilo. Aí talvez você fale assim, não, Betinho, mas a depressão ela é a falta de Deus. Muitas pessoas falam que a depressão é porque você não tem Deus na sua vida. E eu pertencia a uma igreja. Eu era do Ministério de Louvor, eu ajudava o líder dos jovens, eu era o braço direito do líder dos jovens. Eu já até pregava na época, eu cantava e pregava na época. Então a depressão não veio pela falta de Deus, a depressão ela veio por fatores externos que começaram a atrapalhar internamente dentro de mim. Então, muitas vezes as pessoas falam, mas a depressão ela é frescura. A depressão é considerada frescura porque a depressão ela é uma ferida que não sangra. A depressão é uma ferida, é uma fratura que ela não é exposta. Eu vou dar um exemplo para você. Muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você está sofrendo por causa disso, você tá chorando por causa disso. Olha, tem pessoas piores do que você. Deixa eu te dar um exemplo. É como se eu estivesse no hospital, eu estivesse com o meu braço quebrado. Eu quebrei meu braço aqui, ó. Quebrei meu braço. Aí você vai pro lado e fala assim: nossa, olha, tem uma pessoa ali, ó, que ela perdeu as duas pernas. Então quer dizer que eu não posso chorar, eu não posso sofrer, porque eu quebrei meu braço e aquela pessoa quebrou as duas pernas, aquela pessoa perdeu as duas pernas. A dor dela não anula a dor que eu sinto. A dor que aquela pessoa está sentindo não anula aquilo que eu estou sentindo dentro de mim ou externamente. Assim é a depressão. A dor da outra pessoa não quer dizer que a outra pessoa perdeu aquilo, então eu não posso sofrer, eu não posso sentir as minhas dores, porque aquela pessoa também está sofrendo. Uma coisa não anula a outra. Então a depressão ela é tida como uma frescura, é tida como uma falta de Deus, porque a gente não vê sangrar, a gente não vê aquela fratura exposta, a gente não vê o osso para fora. Então muitas pessoas lidam com isso como uma falta de Deus ou como uma falta de problemas, vamos supor. E naquele ano aconteceu algumas coisas até eu chegar ao final do ano. E no meio do ano, eu falo que é a gota d'água que estava já aquele copo cheio, de repente cai uma gota que faz transbordar aquele copo. Foi uma coisa que aconteceu ali que transbordou tudo. Até que chegou um ponto que eu falei assim, cara, eu não quero mais viver. Eu simplesmente não quero mais viver. E então, naquele dia, eu não vou entrar em mais detalhes assim, mas naquele dia eu tentei contra a minha vida por duas vezes. E eu me recordo que uma pessoa da igreja, não sei de onde aquela pessoa surgiu, ela chegou ali no hospital e falou assim: nossa, mas você canta, você prega, você faz isso, aquilo, e você sabe que se você morrer você vai para o inferno. Mas eu quero te dizer uma coisa agora que talvez ninguém nunca te falou, talvez você nunca chegou nesse ponto, você não conseguia entender. Mas quando você chega no ponto de tentar tirar sua própria vida, quer dizer que você já desligou todas as emoções que você tem dentro de você. As pessoas relavam em mim e eu não sentia nada, eu só sentia frio, eu sentia gelado, eu só sentia um gelo. As minhas emoções internas já haviam se desligado, não tinha mais dor, eu não sentia mais alegria, eu não sentia mais tristeza, eu não sentia mais nada, eu estava um morto-vivo naquele momento. Uma pessoa que tenta contra a sua própria vida não é uma pessoa covarde, não é uma pessoa que desistiu de tudo porque ela não tentou outras coisas. Ela já tentou de tudo, mas infelizmente o cérebro dela se desligou naquele momento. Então, se um dia você conhecer uma pessoa que chegou nesse ponto, não acuse ela. Não chega com uma pedra em cima dela, não fala assim, ah, você é fraco. Não. Essa pessoa foi forte por muito tempo. E aconteceu aquilo, eu fiquei internado por alguns dias. E eu fiz alguns exames e depois eu saí e comecei a fazer um tratamento. Nossa, Betinho, mas você é crente, você fez tratamento para depressão? Sim, eu fiz tratamento e se for necessário, faça um tratamento. Se for necessário, se cuide. Vai cuidar, cara. É a mesma coisa se você tivesse quebrado um braço, se você tivesse quebrado alguma coisa, você vai ter que ir no médico, você vai ter que tratar daquilo. A depressão é a mesma coisa, é uma ferida interna que você tem que tratar daquilo. Senão aquilo pode te levar à morte também, pode infeccionar e te levar a uma morte, caramba. Então é necessário a gente se cuidar também.
Não cai nesse papo de que, ai, vai orar, ai, vai jejuar, ai, vai buscar oração e alguém vai. Cara, faz isso também, mas busca um tratamento, busque se cuidar. E o que eu trago pra você com tudo isso? 10 anos depois, eu posso olhar pra minha vida e falar assim: Deus, muito obrigado por tudo que eu passei. Não é obrigado pela dor que eu passei, mas obrigado pelos livramentos que o Senhor me deu. Porque aquela coisa que eu perdi naquele tempo, aquilo que eu pensei que era o fim pra mim, não foi o fim, foi um livramento. E hoje eu consigo ver dessa forma. Eu perdi tanta coisa naquela época, eu falava, meu Deus, eu não tenho mais futuro, a minha vida acabou. E na verdade foi um livramento de várias formas na minha vida. Talvez você tá passando por um momento nesse dia que você tá vendo isso. Você fala assim, não, Betinho, mas no meu caso não é livramento. No meu caso eu perdi muitas coisas. Eu perdi um filho, eu perdi uma família, eu perdi alguma coisa. E eu quero te dizer que Deus, ele não vai trazer o teu filho de volta. Deus, ele não vai talvez trazer a tua família de volta. Deus não vai trazer a tua empresa de volta. Porque quando a gente vê lá no livro de Jó, a gente vê que Jó, ele perde tudo. Mas só que Deus não ressuscitou os teus filhos. Deus não ressuscitou aquilo que havia morrido na vida de Jó. Mas só que Deus deu novos filhos. Deus fez nascer coisas novas na vida de Jó. Não vai substituir aquilo que você perdeu. Mas só que dependendo daquilo que você perdeu, Deus tem coisas que vai vir para sua vida que vai ser muito melhor que aquilo que você perdeu naquele tempo, cara. Eu não tive a minha avó de volta. Infelizmente, a minha avó se foi e eu não tive ela de volta. Algumas coisas que eu perdi lá, eu não tive de volta. Mas a vida que eu tenho hoje é 1000 vezes melhor que a vida que eu tinha naquela época. Deus me deu uma família abençoada. Deus me deu um emprego que, graças a Deus, tem me abençoado muito a minha família, abençoado a mim também. Deus me deu um ministério que eu nem imaginava. Naquela época eu pregava, eu cantava, hoje eu continuo fazendo as mesmas coisas, mas com uma maturidade muito maior. Deus colocou pessoas na minha vida que eu pude ajudar, que eu pude orientar, que eu pude, através daquilo que eu passei, eu pude levar para elas esperança também. Existem coisas na sua vida que Deus vai permitir que você passe para que você possa ajudar outras pessoas também. Porque uma coisa é eu falar dentro da teoria, outra coisa é eu vivenciar aquilo e eu viver e eu sobreviver aquilo. É eu chegar numa pessoa e a pessoa falar para mim, Betinho, não vejo mais jeito porque eu perdi isso, isso, isso. E eu poder chegar e falar assim, olha, eu também perdi. E hoje eu estou aqui de pé. Então você também pode estar de pé. A depressão é falta de Deus? Não, a depressão não é falta de Deus. Mas eu quero te dizer que em Deus você pode encontrar uma nova vida. Em Deus você vai encontrar uma visão daquilo que você perdeu. E você olhar e falar assim: não, Deus, eu não perdi, foi um livramento que Deus me deu. Ou talvez pode até ser percas na sua vida, mas só que Deus ele pode restaurar a sua vida. E Deus pode dar coisas infinitamente maiores e melhores do que aquilo que você perdeu. Se você chegou até o fim desse vídeo, curta, comenta, compartilha. Mande para alguém que você conhece que necessita dessa palavra. E que eu sempre digo que nós devemos crescer em graça e conhecimento daquilo que Deus está revelando através da sua palavra e através das nossas vidas.